o Senhor enriqueça a nossa fé. Nós vamos ler a Bíblia em São Lucas, capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Iniciando no verso 14. Evangelho de Lucas. Lucas é o terceiro evangelho no Novo Testamento, né? Glórias ao nome do Senhor. Glória a Deus. Em 1962, no mês de setembro, o irmão Brana pregou uma mensagem intitulada A Fase Presente do Meu Ministério, baseado nestas escrituras. São Lucas 4, 14 a seguir. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Senhor, nos abençoe com a tua palavra. Sei que tu estás aqui. Sei que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sei que hoje se cumpre uma escritura. E nós viemos aqui e queremos estar envolvidos no cumprimento desta escritura. No nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Assentai-vos, irmãos. Nós temos à disposição dos irmãos uma mensagem nova para nós, né? Pregada em 56, com o título O Pastor do Redil. É uma figura muito bonita de um pastor com uma ovelhinha nos braços. Eu, quando vi essa ovelha nos braços aqui desse pastor, meu coração ficou tão alegre. E eu desejei ser aquela ovelhinha nos braços de Jesus. Você também não quer estar nos braços dele? Seguro, confiado, amém? Quantas pessoas estão nos visitando aqui hoje à noite? Estou vendo o Joelino ali, tem uma senhora aqui, lá atrás tem uma outra senhora, tem mais alguém aqui, 2 senhores visitantes, tem mais algum visitante aqui? Tem o irmão Tadeu, a irmã Vânia também, que são da casa, mas são visitantes, né? São de Recife, estão aqui. Os meninos vieram ou vieram só os 2? Estão aí também? Então, cadê os meninos? Ah, está lá atrás Gabriel, e Thalita está onde?
Thalita não veio. É só Gabriela. Muito bem. Deus abençoe a todos. Então, a fase presente do meu ministério. É bastante interessante, o tema é muito sugestivo e eu não gostaria de ficar preso apenas pensando num ministério, mas na fase presente da nossa vida. Todos nós escrevemos uma história, a nossa vida é uma história. As pessoas às vezes pensam que deixa a história só homens e mulheres ilustres. Não, todos nós escrevemos uma história. Existe a história da sua vida, né? Existe a história da vida de cada ser humano, desde que nasce e o que aconteceu no seu nascimento, o que aconteceu nos seus primeiros anos de vida, o sofrimento que sua mãe teve, a alegria que sua mãe teve. A irmã Bastinha também está aqui, Deus te abençoe, irmã Bastinha. Lá, essa foi minha primeira ovelha, lá em Catolé do Rocha, né? Há 30 e tantos anos. Deus te abençoe, irmã Bastinha, Deus te abençoe muito. Mas, então, depois, então, você acaba escrevendo a história do dia, o primeiro dia que você pegou um pedaço de papel, um caderno, um lápis e foi para a escola. Ali está registrado o seu primeiro momento em contato com a escola. Aqueles que na sua infância são fracos, são doentes, e também fica registrado ali a sua história. Há filhos que ainda na sua juventude, na sua fase de infância, são bons filhos, fica registrado aquilo, que você era uma pessoa calma, boa, obediente, submissa, respeitadora, tudo aquilo vai fazendo parte da história da sua vida. Mas também a vida não fica só com você mamando, não só com você até os 7 anos, aos 9, daqui um pouquinho você tem 10, tem 11, tem 12, e você tem uma fase que se entra na fase mais difícil e complicada da vida, que é a adolescência. E aí você começa a escrever, continua escrevendo a sua história, uma fase nova na sua história, que é a adolescência, que infelizmente é a fase da nossa vida que nós pensamos que sabemos sem saber. A gente acha que o pai e a mãe já está passado e que a gente é que é da hora. E nós é que entendemos, nós é que sabemos. E daí um pouquinho, se você olhar na sua história, lá na adolescência, tem muitos atos feios, né? Vem a fase da puberdade, vem a fase da explosão, parece que vira uma bomba atômica dentro do corpo do ser humano, a quantidade de hormônios que se acumulam, e aí vem fases negras, e hoje, com especialidade, você está vendo aí meninas de 12, 13 anos já engravidando, sendo mãe, sem estar preparada para a vida, e vai escrevendo uma história. E aí vem e começa muito cedo, uma fase que poderia até ser bonita, mas que se torna na vida da maioria dos adolescentes um pesadelo mais tarde. Se torna uma coisa que eu tenho certeza que, se eu buscasse aqui o testemunho daqueles que são verdadeiros, eles diriam assim: se eu pudesse, eu cortava aquela fase da minha história. Eu diria assim: olha, não quero nem tocar nesse assunto, de tanta bobagem que você faz, de rebeldias, de mentiras, de achar que está passando pai e mãe para trás e enganando todo mundo. E, no entanto, você vê que nós temos aí comprovadamente uma estatística de que a maior parte
das pessoas que hoje morrem no mundo do crime, da droga, são adolescentes. Está aí, o próprio governo, as leis estão mostrando claramente que a maior parte da mortandade no Brasil hoje são de adolescentes que estão envolvidos na criminalidade. Você sabe, hoje, antigamente se falava em ladrão, você pensava naquele homão, aquela coisa, aquele violento, mas hoje você vê, eu mesmo fui assaltado aqui em frente à igreja, na época da construção, nunca tinha visto na minha vida nada, nem assalto, nem roubo, já tinha viajado vários países, o Brasil todo, e aqui encostado no mundo, distraído, meio-dia, olhando para cima, enquanto estavam botando cerâmica aqui na frente, um menino, um garoto, chegou com um revólver e apontou para mim, me dá o dinheiro, então você morre. Você imagina que história triste faz parte da vida. Então, a adolescência, os jovens, a quantidade de pessoas novas envolvidas em crimes, tirando vida, fumando, traficando, prostituindo, sabe, bebendo e morrendo cedo, sem entender absolutamente do que é o resto da vida. Infelizmente é assim, infelizmente as pessoas escrevem uma história, uns escrevem uma história de vida muito curta. E o irmão Brana disse que nós, e eu observo isto e acompanho isto, que de 7 em 7 anos a sua vida tem e sofre uma mutação. Nós temos aí que os nossos primeiros 7 anos são de completa inocência. Mas dos 7 aos 14 você vê que quanta coisa começa a ser mudada na sua vida, a ponto de Deus pontuar e dizer, daqui para frente você vai responder por cada uma das suas atitudes. Só é inocente no máximo até os 14 anos. O judaísmo, os pais são obrigados, o que o cristianismo não tem, que não, a verdade é esta, né? O cristianismo não é de nada. Vamos falar bem rasgado a coisa. No cristianismo diz assim, nós estamos na graça, e eu nunca vi uma desgraça maior do que fizeram com a graça. Porque um judeu, ele tem padrão, ele tem princípios, ele tem norma, ele tem vida. Ele não se rende a nada, a nenhuma circunstância. Aquilo que ele aprendeu é preservado. Para você entender, Napoleão Bonaparte, uma certa ocasião na França, ia passando a noite perto de uma sinagoga de judeus, e ele ouviu os judeus chorarem e lamentarem. E choravam, e ele parou e entrou dentro daquela sinagoga e disse, o que é que está acontecendo? Por que vocês estão chorando? Veja, disse, porque há 1700 anos foi destruído o nosso templo em Jerusalém. Ora, depois de 1700 anos ainda se chorava a destruição de um templo? É que aquele sentimento era transferido de pai para filho. Porque a Bíblia diz assim, olha, teu filho, estando assentado, em pé, andando, caminhando, na mesa, você fala, ensina a lei do Senhor a ele. Eles são ensinados. O que o cristianismo não tem. Você pega o mundo chamado cristão que vive o momento da graça. A graça é um favor que ninguém merece. Mas pega então, parece que o cristianismo tomou isso ao oposto, porque nós deveríamos ser muito mais dedicados do que são os judeus. Muito mais dedicados. Ora, se eles guardaram e viveram uma sombra, e dentro desta sombra preservam isso desta maneira, imagine aquele que está no real. Deveria ser muito mais cuidadoso, porém não tem. Então não se tem cuidado, e a gente sabe perfeitamente,
eu estava conversando com uma doutora aqui, preste atenção, por favor. Estava conversando com uma doutora aqui há poucos dias, aqui em João Pessoa, que eu estive no consultório dela e lá, numa conversa, puxou-se o assunto de família e as lágrimas correram no rosto daquela senhora, e ela disse: olha, infelizmente eu tenho um filho de 27 anos drogado, dependente químico. E naquela conversa, daqui um pouquinho, nós formamos dentro daquele consultório que eu tinha ido fazer uma consulta de rotina, já fizemos, foi um culto de oração. E daqui um pouquinho estávamos orando e clamando a Deus. Passou, essa semana eu a encontrei aqui na praia. E ela veio de lá e me abraçou e disse: pastor, eu queria te agradecer por aquela oração. Que coisa boa, meu filho está firme, meu filho mudou, meu filho está diferente. E daí veio me abraçar e disse: sabe, pastor, lá na minha igreja, numa reunião de drogados, de pessoas que mexem com drogas, então, dos pais de filhos que têm filhos drogados, assentados, escuta, por favor. Assentados e conversa, daqui um pouquinho perguntou-se: por que teu filho está nesta condição? Por que você acha que os filhos estão nesta condição? Eu levantei minha mão, pedi a palavra e falei abertamente sobre a minha história de vida. Que aí você pensa onde eu estou chegando. Cada um de nós temos uma história. Seus filhos são o que são, vão depender do seu histórico de vida. Você não pensa que você está livre disso, não. Deus vai cobrar de cada um de nós a nossa administração com os nossos filhos. E aí então, porque Ele cobrou, está aqui na Bíblia, se você quiser eu leio para você quantas vezes, quantas escrituras você quiser. Ensina o teu filho o caminho do Senhor. Fala com o teu filho sobre a lei, sentado, deitado, andando, em pé, caminhando, comendo, não tem hora. Porque se você não fala, o mundo vai falar. E você para e nota o quanto pouco nós falamos de Deus para os nossos filhos. Quão pouco. Parece que nós temos vergonha de falar de Deus para os filhos. Mas espera para você ver. Aí daqui um pouco aquela senhora médica, aquela senhora, uma nutricionista, né, do ramo de nutrição, aí levantou e disse: eu atribuo ao meu filho a condição presente da vida dele, a minha condição de vida. E ela teve coragem de dizer, na frente de todos, portanto era um testemunho público, disse: eu me divorciei, meu filho tinha 6 anos de idade, e aí ele presenciou o que o mundo acha que é uma coisa natural, e não é natural. Aquilo é uma agressão estúpida na mente de uma criança. Aquilo é quase como que violar uma mente infantil. Disse: separei do meu marido e tive um outro casamento. E meu filho assistiu eu ir para a cama com um homem que não era o pai dele. Parece natural. Parece que era uma coisa simples. A mãe arranjou um outro marido. Mas será que aquilo não arrebentou aquela criança por dentro? Não foi lá dentro e maculou a mente daquela criança? Disse, daí ela, estou citando o que ela falou, ela disse, daí ele começou a ver cenas que ele já tinha visto eu fazer com o pai, dar um beijo, mas daqui a pouco era outro homem. E a sociedade não percebeu que o comportamento moderno
fora do padrão da Bíblia, é um plantio desgraçado, que mais tarde os filhos vão fazer uma colheita. Por falta de uma estabilidade, por falta, sabe, de algo que pudesse macular. Porque, olha, marcar a mente da criança, porque se você não marcar a mente dos teus filhos com boas atitudes, com um comportamento controlado de quem tem temor de Deus, você vai marcar com uma vida desequilibrada. E você vai ficar velho e aquilo vai acompanhar a criança, porque a Bíblia é tão precisa nas suas colocações que diz assim: cria o teu filho no caminho do Senhor. Mas no caminho do Senhor não tem brigas, no caminho do Senhor não tem falsidade, no caminho do Senhor não tem agressão, no caminho do Senhor não tem adultério, no caminho do Senhor não tem mentira, no caminho do Senhor tem oração, tem culto, sabe, tem respeito. Filhos assistem os seus pais, sabe, se arrependerem, se envergonharem de atitudes. Ele sabe qual é o caminho que está marcando ali dentro. Olha, não tem no mundo um lugar aonde ele for que ele se esquecerá daquilo. Eu estou falando, eu tenho hoje 57 anos e eu me lembro das atitudes da minha mãe. E aquilo marcou e marca a vida de qualquer um, sabe? Você fica tendo referência. Faz parte da história da minha vida orar com a minha mãe. Faz parte da história da minha vida ler a Bíblia com a minha mãe. Faz parte da história da minha vida ver minha mãe chorando, ajoelhada aos pés de Jesus. Faz parte da história da minha vida viver esses momentos. Eu não tenho como riscar isso da minha história. E nenhum filho vai riscar. E isto é uma fase presente. Presente quando eu era criança, presente na minha adolescência, presente na minha juventude, presente na minha fase madura, presente hoje à noite. Está aqui, agregado à minha vida. E me chamou a atenção de ver a sinceridade daquela mulher arrependida. Sabe, olhar para trás e ver um filho machucado por causa de um comportamento de um pai, de uma mãe. Você acha que isto é normal? Você acha que isto é uma coisa comum? Eu disse para um jovem há poucos dias que tem uma história de vida, se for escrever a história das aventuras da vida dele, negra, feia, suja, absurda, e eu acho uma coisa extraordinária. Eu quero parar aqui para fazer um parênteses, que a graça soberana de Deus ainda pode vir e cortar estas partes negras e fazer uma edição na sua vida e você chegar do outro lado sem ter isto para te condenar. Não é Jesus maravilhoso? Mas deixa eu tomar aqui um pouquinho. Como nós estamos, deixa eu voltar exatamente onde eu parei, que eu disse que o cristianismo não tem responsabilidade com nada. Qual é a responsabilidade de um cristão? Zero. Nada. Se ele chegar no culto atrasado, está certo, não está? Não, está certo. Está certo. O ônibus atrasou. Não, eu estava no emprego, saí mais tarde. Não, porque eu tinha uma responsabilidade. Se não vem no culto, está certo também, porque eu tinha um negócio para fazer. Tudo está certo. Um judeu, ei, você acha que ele chega 1 minuto atrasado numa reunião? Isso aqui era... Preferia que você desse um tiro nele do que ele chegar para um compromisso com Deus atrasado. Qual é o compromisso que nós temos com Deus?
Aí não temos compromisso com Deus na criação de filhos, não temos compromisso com Deus em horários, não temos compromisso com Deus em nada, você vai somando. Agora você vê uma coisa, um judeu cria um filho desde pequeno, ensinando a ele estas coisas, vem pregando, vem mostrando, vem falando, andando, sentado na mesa, não importa se seu filho está enjoado de ouvir isso, mas você tem que falar. Por que os filhos mandam nos pais desde pequeno? Outro dia, eu vi, hoje à tarde eu ouvi esse testemunho, uma avó que levou a neta para um pastor dar um conselho, porque ela estava arranjando um namorado que não é da fé. Aí eu assisti o pastor dela conversando com a moça, eu passei, estava lá o pastor conversando com a moça. Daqui um pouquinho veio a avó e disse: olha, ela quer conversar com você. O pastor dela pediu para falar com você. Eu olhei bem o quadro e disse: sabe o que é? Porque para o pastor dela, ela estava respondendo. O pastor dela falava uma coisa, ela dizia: não, mas vai ser diferente. O pastor disse: meu filho, você não está vendo que nenhum casamento fora da fé deu certo? Não, mas este é bom. Você não está vendo que esse rapaz, ele não vai? Não, mas esse é diferente. Estava lá argumentando. E você acha que ela ia fazer o que comigo? Quando eu passei que eu vi o quadro, eu só olhei e a avó veio: fala com esta menina, porque isso assim, vamos sentar para conversar. Eu passei para lá, passei para cá, a moça estava sentada numa mesa, eu parei assim e disse, desse jeitinho para ela: você já leu na sua Bíblia que Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata? Ela disse: já. E você vai vender por causa de um homem? Você está vendendo, trocando ele por um homem, ele trocou por dinheiro. E você troca por um homem? Ela regalou os olhos para mim. Ele disse: Judas trocou por moedas e comprou um campo para suicidar. E você vai trocar um homem, trocá-lo por um homem, para chorar amargamente, como Judas chorou e não encontrou mais lugar de arrependimento. Você vai comprar sua desgraça. Você quer que eu fale o quê? Que ela venha dizer para mim que o moço é bom, que as coisas são boas? Mas pais aprendem a parar e deixar filhos falar, e pastor também para, sabe, para trocar bate-papo, vai para lá e vem para cá, vai para lá e vem para cá. Isso não é ping-pong, não. Você está aqui para ouvir uma palavra definitiva a respeito do assunto. Quantas pessoas vêm para conversar comigo apenas para tomar uma opinião? Se a minha palavra combinar com o que ele pensa, está tudo bem. Se não combinar, ele fica lá apenas espichando ponta para lá e para cá. Tá bom, faça do jeito que você quer. Mas eu perder tempo para discutir? De jeito nenhum. Se achou que é pesado, foi pesado. É assim com o filho, foi assim que criei. E é assim que me comporto com os meus filhos até hoje. E se num momento desse eu parei com um e disse: você tem uma história de vida feia, você preste atenção na maneira como você está vivendo, porque você está ensinando seus filhos a ser exatamente o que você é. Porque esta é a fase presente da sua vida. E essa é a sua história. E a sua história vai ser lida por alguém. Você diz: não vai para a escola, ninguém vai ler minha biografia, eu não sou importante. Mas você tem pessoas ao teu lado lendo a tua história todo dia. Se você pensou que você não é famoso, você se enganou. Você é muito famoso por seus filhos. Mas vamos voltar no assunto. Então um judeu, ele pega o menino, 7 anos, e começa a disciplinar. É por isso que eles são bem-sucedidos em tudo que fazem. Em tudo! Sabe o que é em tudo? Melhor exército do mundo, melhores cientistas do mundo,
melhores técnicos de computadores do mundo, melhor irrigação do mundo, tudo é eles. Por quê? Por causa da disciplina. E por quê? Se eu vou pegar Brasil, ai meu amigo, se eu vou falar em termos de Brasil, só há uma coisa que a gente ouve falar no Brasil, que ele é primeiro lugar todo dia, é em ladrão. Todo dia tem um ali, ó. Deputado, ontem, manchete de ontem, recomeça novamente o julgamento de quantos ladrões? É de Alibaba e os 40. Essa é a manchete de cada dia. É corrupção no governo, é corrupção na prefeitura, é corrupção na presidência, é corrupção nos deputados, é corrupção de todo lado, é corrupção na religião. Ei, escuta aqui, qual é a história desse país? É uma história negra desta maneira? E eu acho que chegou o momento da gente parar e pensar que nós podemos melhorar o nível do cristianismo. Não fique esperando por alguém, não. Cristianismo precisa dar um salto de qualidade. E este salto de qualidade não depende lá. Aqui tem uma festa de 95 anos aqui, ó. A rua, e os caras não se passa na rua. A ver o salto de qualidade que deu, como é que começou e como é que está terminando. Depois dos 95 anos, pega lá como é que se vestia, como é que tratavam, como é que oravam, como é que viviam, e pega a história de hoje para você ver. Mas qual é a história da tua vida? Vai para cima ou vai para baixo? Qual é a história que nós estamos escrevendo nesta hora? Estou falando sobre fase presente, fase presente. Qual é a tua fase presente hoje? Porque se você pegar, por exemplo, a carta aos Gálatas, Paulo diz, vocês começaram no espírito, estão terminando na carne. Quer dizer, a fase presente era no início muito boa, mas lá no final o presente deles era negativo. Eu gosto de pensar numa fase assim. Você pode ter entrado aqui, esta igreja é um hospital. Amém? Posso ouvir seu amém? Ou morreu todo mundo? Isso é um hospital. Gosto de pensar de alguém que entra aqui com uma fase presente arrasada, sem qualidade, sabe, de vida, de família, de dinheiro, de saúde, mas daqui um pouquinho encontra Cristo, e Cristo não baixa, Cristo levanta. Cristo muda o histórico da vida das pessoas. Amém? Aí de vez em quando eu encontro alguém que diz assim, não, mas as coisas na própria mensagem estão indo aonde? Aonde é que está indo? Não, na mensagem está havendo escândalos. Aonde? Em que lugar mesmo você falou? Na mensagem não. Na mensagem não, porque eu estou há 40 e tantos anos aqui, e eu dou licença para você fazer a história da minha vida. E eu dou licença para cada um examinar a si mesmo, como disse Paulo. Você está subindo numa qualidade ou está descendo? Você está mais perto de Deus hoje? Seu coração é mais agradecido? Você é mais crente ou mais relaxado? Como é que vai você? Que fase nós estamos vivendo? Então para um pouquinho aqui, mas um pai judeu, eu volto a dizer, está na hora, está na hora. Se você tiver coragem de gritar aí, você grita, pode gritar. Mas é assim, está na hora da gente mostrar uma qualidade diferente. Está na hora, sabe, de sair da mesmice, está na hora de ser grande, está na hora, sabe, de ir além do limite do que a sociedade da religião moderna está vivendo, sem nenhum fanatismo, mas está na hora das pessoas pararem no meio da rua, conviverem com você, no seu emprego, aonde você estiver, e encontrar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente,
e que cristianismo é uma realidade. Esta questão do relaxo é muito bem aceita para a era de Laodiceia. Ou não é? A era de Laodiceia tem uma virtude. A maior virtude da era de Laodiceia é ser morna. E você pode ver que as pessoas são assim. Não é só na igreja, não. Na sociedade elas são mornas. Quando você toca nos certos pontos assim, elas são sem vergonhas. Você já viu que as pessoas não ficam coradas mais hoje? Porque elas são mornas. O camarada está indo preso ali, ele pega um pedaço de pano e joga em cima da algema, devia cobrir a cara. Aí cobre aqui a mão, ó, hein? Cobre a mão. Devia cobrir a cara, enfiar a cara num buraco de tatu. Mas pega uma blusa, tira a blusa para cobrir as algemas, para os outros não verem que ele está sendo preso. Ó. Escuta, me desculpe a expressão, a mesma coisa que está fazendo cocô com as nádegas de fora e cobrir a cabeça. Situação é esta? Ninguém mais sabe. A virtude da era, a grande virtude da era é ser frouxo, ser morno, ser relaxado. Aí então tá bom, este merece ser louvado. Não. É assim mesmo, nós precisamos de olhar, sabe, que nós estamos numa hora sendo chamados por Deus para sair, sabe, da média, da condição, da mornidão, do relaxo, escrevermos uma história. Posso chamar você? Posso chamar você de companheiro, de irmão nesta hora? Irmão, companheiro, João disse, vocês são meus companheiros. Você pega Apocalipse capítulo 1, verso 9 e 10, João disse, eu, vosso irmão, companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo. Meu irmão, se você é companheiro meu, escute o meu clamor aqui hoje à noite, que não é meu, não, é de Deus para você. Vamos escrever uma história bonita do cristianismo. Em outras palavras, vamos melhorar o nível? Hein? Que coisa feia, hein? Que histórico negativo da vida. Então um pai, ele pega a criança e vai, ele treina, ele ensina. Quer que eu fale uma coisa para você? Escute aqui, por favor. Crente sem disciplina não vai a lugar nenhum. Pode me chamar de enjoado, mas você vai me escutar todo dia. Eu não importa se vai ficar meia dúzia comigo, mas você vai me ouvir. Crente sem disciplina não vai a lugar nenhum. Sabe, a qualidade dele vai ser exatamente a qualidade que vive esse país. Mas vamos dar um salto. Se há um povo que nós podemos espelhar e olhar para ele, é o judeu. E o judeu começa na criação dos filhos. Quero falar com os pais. Eu tenho, olha, verdadeiro, mas de vez em quando me chega uma relação aqui de que menino está subindo nas cadeiras, nos berços, nas mães, brigando, correndo, pulando, saltando, berçário, e virou o quê dentro de igreja? Ninguém pode ter culto aqui se a gente tem um culto que solta os meninos, não sabe se é um bando de anjo. Qualidade de ensino dentro de casa. Quer que eu fale para você? Escute. Não adianta, não tem como esconder. O que você vive na sua casa é transparente aqui na igreja. Tem jeito. Se você aprende a ser disciplinado em casa, você é na igreja. Mas é lógico. Quantas vezes estou acostumado a chegar num banheiro de uma igreja para ir fazer xixi? O vaso está cheio de xixi porque um irmão acabou de sair de lá e não deu descarga. Por quê? Porque na casa dele ele faz do mesmo jeito.
Aí você acha que na igreja ele vai ser diferente. Aí no trabalho vai ser diferente. Aonde ele for vai ser assim, porque esta é a qualidade de vida. Eu estou dando um exemplo. Mas vamos seguir um pouquinho mais. Vamos seguir um pouquinho mais. E o pai judeu, eu duvido de um pai judeu ouvir dos filhos o que os chamados cristãos estão ouvindo dos deles hoje. Porque desde cedo são ensinados o que é pai, o que é mãe, o que é temor de Deus, o que é respeito, o que é oração, o que é Deus. Para ir num resto velho de um muro que caiu, está lá em Jerusalém, um resto velho de um templo, de um muro, apenas um pedaço de um monte de pedras lá de um muro que restou do templo. Eu fui lá com o André, e nós íamos entrando à noite, e os judeus estavam lá orando. Quando eu entrei com o André, bateram nas costas dele e disse: volta, vai botar o quipá. Este aqui é um lugar de respeito. Na igreja? Era na igreja? Era no templo? Não, perto de um resto velho de muro de onde foi a igreja. Ninguém sabe nem o que é a igreja. No muro, eles ainda guardam respeito do resto dos muros do templo. Não era nem no templo. Escutem, por favor, podem limpar bem os ouvidos. Duvido de você chegar no muro da lamentação e tinha lá aqueles judeus com carrinho com 4, 5 meninos, o pai empurrando 4, a mãe empurrando mais não sei quantos. Duvido de um daqueles que foram para lá estar dormindo no muro da lamentação. Dormindo? Mas estou cansado. Que coisa boa. Eles fazem qualquer coisa para não dormir. Acho que eu vou mandar arrancar as cadeiras da igreja. A torneira meu Manel não bota mesmo. Mas é lá, mas é o seguinte, não tem cadeira, aí fica lá. Dorme que eu quero ver, dorme com esse barulho. Oh. Mas não dorme. O irmão Green disse que chegou a perguntar para ele: por que vocês fazem todo esse movimento? Que nós teríamos vergonha de Deus nos apanhar dormindo. Está aqui. Escuta, é assim que eles respeitam. Jerusalém, período da Páscoa, o mundo todo viajando para lá, sei quantos mil ônibus de turistas, chega no hotel, semana da Páscoa, não tem pão, porque pão tem fermento. Aqui vocês não vão comer pão esta semana. Se o turista achar bom, muito bem. Se não gostar, melhor ainda. Mas que eles vão honrar a Deus, eles vão honrar a Deus. Isto é porque não tem o que nós temos. Isto é porque vivem na sombra. Isto ainda porque vivem numa esperança de que o Messias ainda vai vir para eles. Eu estou gritando aqui hoje à noite, oxalá que ele venha hoje para você, para mim, para todos nós. Que de fato encontremos a este Jesus vivo. E saímos desta religião falida. O cristão é assim. Isso é o cristianismo moderno. Menino chegou a
3 anos de idade, vamos botar logo no berçário. 4, 5 anos, bota na escola para estudar. Porque a mãe e o pai estão doidos para se ver livre do filho. Para empurrar para os outros, ensinar tudo que não presta ali fora. Isso é o cristianismo. Mas quando chega aos 14 anos de idade, porque até os 14 anos de idade, o filho para escutar o pai. Os 14 anos vamos fazer o bar mitzvah. É o dia em que o pai, pela primeira vez, dá a oportunidade para o filho pegar na Bíblia. Até então era o pai que estava lendo para ele. E o pai levanta as mãos, depois de ter lido a Torá, e diz assim: graças te dou, ó Eterno, cumpri o meu papel, minha missão, ensinei o meu filho, mas ensinei. Você sabe como é que uma pessoa pega uma criança que não sabe fazer o ó, e ensina ele a fazer o ó? Ele vai errar 10.000 vezes, mas ele vai sair dali aprendendo a fazer o ó, sabe? E nossos filhos não sabem fazer o ó. E os nossos filhos não sabem nada de Deus. E os nossos filhos não têm experiência nenhuma com o Evangelho. Aí pergunta para eles o que está acontecendo na sociedade, que a internet mostrou para você ver se não sabe. (14 anos), o pai faz a festa do bar mitzvah e diz: te dou graças, ó Eterno, cumpri meu papel de pai. Porque 14 anos, diz o profeta William Branham, é a fase que os filhos entram na fase da responsabilidade. Dali para frente Deus vai cobrar deles. E o filho, pela primeira vez, pega a Bíblia e lê a Bíblia e agradece a Deus e faz um voto de compromisso de servi-lo e honrá-lo. Dali para frente. Dali para frente. É engraçado, você pode ver que a Bíblia pouco mencionou e não tinha nada que mencionar, e isto pode perturbar os historiadores, porque a Bíblia não relata nada sobre os primeiros 12 anos de vida de Cristo. Aparece o seu nascimento, aparece ele com 12 anos, e depois aparece ele com um senso de responsabilidade tão grande que tudo que lhe interessava é cuidar dos negócios do pai. Todo mundo preocupado, todo mundo assustado, como é, de onde ele veio, de que escola ele veio, de qual denominação, de qual grupo. Foi dos fariseus, foi dos saduceus, foi dos essênios. Até hoje os maiores profundos estudiosos querem dizer: eu acho que era dos essênios, um grupo tradicionalista ali, fanáticos, ali nas montanhas, eu acho que ele veio de lá, João Batista veio de lá. Não sabe, não foi nada que veio de lá, mas eram filhos, sabe, de pais comprometidos com a profecia a respeito do cumprimento da vida daquelas crianças. Você sabe o que é que está profetizado para o seu filho ser hoje? Se fala em cumprimento das Escrituras, o que é que está profetizado para você ser e o que é que está profetizado para o teu filho ser? Ou não tem profecia? Tem. Paulo olhou isto, se você quer ver o que aconteceu na vida de Paulo, ele disse: eu sou filho, meu pai era fariseu, eu fui circuncidado ao 8º dia, meu pai me colocou aos pés de Gamaliel. Peraí, tinha uma escritura, né? Deus olhou e disse assim, ó, está escrito lá no livro de Atos, diz: tenho-te escolhido desde o ventre da tua mãe para ser luz entre os gentios. Teu filho foi escolhido para ser o quê? Maconheiro? Qual é a profecia que vai se cumprir na vida dele?
Qual é a escritura que vai se cumprir na vida dele? Assim diz o Espírito que nos últimos dias, ei, os filhos seriam ingratos e profanos? É essa a escritura que tem que se cumprir na vida dos nossos filhos? Porque se você pega a história de vida de um Timóteo, Paulo vem e ainda diz assim, olha, sabe por que você tem esta fé? Você herdou da sua avó e da sua mãe. Tua avó Eunice, tua mãe Lloyd lá passou esta fé. Aí hoje o moço era um daqueles braços direitos, a quem Paulo chamou de meu filho, a quem podia passar o bastão, a sucessão e dizer, vai, segue adiante, leva, vai de cidade em cidade, faça isso que eu estou fazendo, estabeleça homens. Sabe o que é? Mas de onde é que se herdou isto? A fase presente dele, a fase presente, dependeu da fase presente passada, do que ele viveu no passado. Esses são os históricos que são esquecidos, hein? Que ninguém lê a história da vida. Ninguém lê. Todo mundo está lendo. Todo mundo está lendo. Então deixa eu voltar aqui. Aí Jesus, olha, não era entendido, não era compreendido, a vida dele analisada, todo mundo disse, acho que ele é de um desses grupos mais radicais aí, ninguém sabia. Não foi nada. A Maria ouviu, guardou, ensinou. Ensinou sim. Ensinou sim. Vai chegar a hora que você vai ver que um culto como este não foi à toa. Mas eu fui lá, eu estava até com uma dor de barriga, pensei que Deus ia vir para curar a minha dor de barriga. O pastor falou, foi da minha história da minha vida, não foi da minha dor de barriga. Você sabe, Deus está olhando amanhã, você vai precisar disso. Você não sabe por que você está tendo este alimento, você vai precisar dele amanhã. Amanhã você vai precisar de estar em pé, em algum lugar, em alguma repartição, em alguma situação, em que vão buscar uma história da tua vida, que é cristianismo lerão. Amanhã não, agora mesmo, quando este culto terminar, você vai para casa. Que mensagem tua mulher e teu marido vai ler em você? Qual é a fase presente da tua vida? Me dá uma parada e olha. A vida é assim. Aqui na Escritura, nós vimos Jesus despontando. Vai lá, sai do nada. Ninguém sabia nada dele. Quem é que sabia alguma coisa sobre ele? Era apenas um carpinteiro vindo da Galileia. O dia que ele chegou lá na beira do Jordão, que João o avistou, quem sabia o que era aquele homem? Mas a gente precisa de parar para ver uma escritura que Paulo disse em Gálatas 2:20, não mais eu vivo, Cristo vive em mim. Será que esta vida é viva em nossos corações? Sabe de uma coisa, eu não quero nem saber o teu passado, o que você fez, que coisa boa, muitas coisas que já aconteceram, não tem como voltar atrás. Muitos dizem, se eu soubesse eu não casava, se eu soubesse eu não criava meus filhos desse jeito. Aí se eu pudesse voltar atrás, dar um passo atrás, não tem mais não. Mas tem jeito sim de começar uma nova fase de cristianismo na tua vida hoje. Quero nem saber. Eu não estou falando de 10 anos para trás, não, eu estou falando do ontem. Eu estou falando do dia que você viveu hoje, dos seus fracassos hoje. Estou falando ir além, ir além, ir além, sobrepujar, passar por cima, surpreender quem vive com você. Eu não estou falando de ontem, não, eu estou falando de agora.
coisa. Esse homem foi para a igreja de um jeito, voltou de outro. Pois é, surpresa, né? Surpreendeu, passou por cima, ir além. Resolveu fazer com qualidade. Resolveu fazer com qualidade. Resolveu ser crente com qualidade. Resolveu viver o evangelho com qualidade. Resolveu sair da favela. Resolveu ser grande. Resolveu pensar como filho de Deus. Não é aonde você mora, nem o quanto você tem. Você é filho de Deus. Filho de Deus, eleito de Deus. Sabe, não importa se você está preso, como estava aquele escravo lá trabalhando, mas de peito estufado. O comprador chegou e disse: quero comprar aquele escravo, não está à venda. Mas por que não está à venda? Não é um escravo comum? É um escravo, mas eu não vendo ele. Por que você não vende? Não, mas por que você faz diferente? Por que ele é diferente dos demais? Ele tem o peito estufado, ninguém precisa de apanhar. Ele tinha qualidade. Qualidade! Grita aí para me ouvir. Você dá mais alimento para ele? Não. Você põe ele para dormir num lugar melhor? Não. Ei, por que ele é diferente dos outros? Os outros fazem no pau. Hein? Escuta, me diga uma coisa. Por que tem gente que você nem precisa se preocupar com ele? Desde o dia que chega até o último dia da vida. Bom, João Heleno, você é um desses. Tem quantos anos o senhor congrega comigo? Hã? 18 para 20. Desde o dia que chegou. É ali, ó, aquele jeitinho. Tem uma mensagem muito alta escrita. Gente que já baixou, já subiu. Está ali, ó. Sereno. Olha. Histórico. História. Você pensar que eu estou esquecido do senhor, não, viu? Eu fico lá em casa me lembrando do senhor. Deus nunca se esqueceu de você. Ninguém nunca sabia nada sobre Jesus. Chegou lá, na beira do Jordão, João Batista olhou para ele e falou assim: esse aí, ó. Pronto. Aí, quando Lucas foi escrever a respeito dele, diz assim: e então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus, e eu espero que você volte para sua casa também, movido pelo Espírito Santo, para escrever uma história de qualidade. Que coisa triste, a Bíblia está cheia de pessoas dizendo assim: Datã, Coré e Abirão. Aí escreve Balaão. Aí escreve um Judas Iscariotes. Aí escreve, hein? Um Alexandre Latueiro. Que situação, hein? Mas escreve também de uma Ana, de uma Maria, de uma Lloyd, de uma profetisa cega que ia para o templo todo dia orar. Deixou para nós uma mensagem de um velhinho que estava esperando ver o cumprimento da palavra. E quem diz para você que seus olhos se fechará antes que Deus cumpra o que te prometeu? Eu estou esperando ver coisas grandes e poderosas acontecer ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não tenho razão
razão nenhuma para duvidar de Deus. Eu sei que às vezes as coisas são assim, de fase. Deus chamou Abraão, 75, ele teve um filho com Agar, 86, passou 13 anos no silêncio, 99, mas nos 100 anos ele estava lá. Fase presente da vida de Abraão era, oxa, mas agora acabou Abraão, você não tem mais nem, oxa, acabou o libido, como é que chama? O libido, não tem mais nem desejo nem de sexo, acabou tudo. Acabou, eu podia olhar para a Sara, era só mochiba, pegava, não tinha mais nada, nenhuma sensação, nada. Acabou, depois que acabou tudo, acabou a qualidade, então estava lá embaixo. A fase presente era aquela de não ter nada, mas é nesta hora que vem lá. E é isso mesmo que eu estou dizendo, é da fraqueza que se tira a força, é desses momentos quando você reconhece que você não é nada. Sem Deus, nada somos neste mundo. Sem Deus, tua vida é um fracasso. Sem Deus, tua história é negra. Mas Deus está aqui hoje. Ei, Jesus de Nazaré, o mesmo ontem, hoje e eternamente, dando qualidade de vida ao teu povo. Você acha que a Maria Madalena ia para a história mundial se não fosse Cristo? Você acha que a Raabe ia para a história? Era uma prostitutazinha dali, daqui um pouquinho entra na história. E você não é nada. Sua história é negra, a minha é negra, mas daqui um pouquinho ele pega a história negra de gente como nós. Este é Jesus, este é Jesus. Amém. Aleluia. E disse, você não sabe o que eu fiz com ela. Da mesma maneira que veio um homem e deu o braço para uma Raabe, e ela se tornou uma daquelas pela qual Cristo veio à terra. Você vai olhar que você vem do nada também, mas porque alguém te deu o braço. Ei, você é cidadão do reino dos céus, possuidor dos céus e da terra. Anjos e arcanjos param para te atender. Aleluia, aleluia. Jesus, é Ele, e Ele volta, movido pelo Espírito, da Galileia. Sua fama correu por todas as terras em derredor, coisa boa. Sua fama chegou aqui. O mesmo Jesus, sabe, com a mesma obra redentora, o mesmo trabalho, a mesma coisa. Lá ele veio para levantar caídos, e aqui? Lá ele veio fazer gente que estava na lama brilhar, e aqui? Amém, amém. Lá a situação estava difícil, e aqui também está. Mas agora chegou Jesus de Nazaré. A minha fase presente de vida é outra. Ensinava na sinagoga, por todos era louvado. Tem alguém aqui que pode louvá-lo? Louvá-lo pela excelência do seu poder, louvá-lo pela sua bondade e misericórdia, louvá-lo pela sua grandeza e simplicidade. Oh, louvá-lo! Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Escuta. Chegando a Nazaré, fui lá. Que lugar onde foi criado. Entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, levantou-se a ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres.
pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. São aqueles que o coração é mole, se quebra. Ao ouvir a voz dele, diz: é verdade. Você se quebra ou você se endurece? Diz. Tinha muitos que o ouviam e rangiam os dentes. Mas uns o ouvia e dizia: não sei o que, mas está ardendo aqui. Não entendo. Mas ele fala da minha situação, da minha vida. Amém. Bendito é o nome do Senhor. Coisa diferente. Deixa. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade, meu amigo, a pregoar liberdade. Quem quer ser livre, ao ouvir uma mensagem dessa, pode estar vivendo uma vida lá embaixo, sem qualidade, mas ele quer ser livre. O problema é este, sabe? Quando uma pessoa quer se libertar e quando uma pessoa não quer se libertar. Não adianta você dizer: olha, eu vou orar por você, para você largar o cigarro. Você não quer largar. Vou orar para Deus fazer você mudar seu temperamento. Você está achando que ele está bom demais. O irmão Bernardo contou a história. Vou terminar, viu, irmãos? De um pássaro que ficou amarrado por muitos e muitos anos com uma cordinha no seu pé. E passava pássaros e ele tentava voar no princípio e batia a asa e a cordinha puxava ele para trás, caía lá. Era uma decepção atrás da outra, ele não conseguia voar. Isto chama-se prisão. Prisão. Ele estava preso. E um dia o dono viu um bando de pássaros passar e dizer: vamos, João, está havendo um avivamento lá no sul, uma lavoura de trigo, olha, madura na hora da gente comer. Ele olhou e disse: não posso. Não pode? Quem foi que te disse que você não pode voltar para casa diferente hoje? O Jesus que eu estou pregando aqui é aquele que veio dar liberdade aos cativos. É aquele que veio abrir as portas das prisões. É aquele que faz aquele que está numa situação presa, seja na prostituição, seja na droga, seja na bebida, seja com temperamento, seja lá o que for, numa vida relaxada, fria, mas ele está desejando se ver livre disso. Este Jesus veio libertar os cativos das prisões. Ele vem dar qualidade de vida. Qualidade de vida. Encontrou uma mulher andando há 18 anos curvada. Dezoito anos. Num sábado. Para acabar com a religião. Religião que não pode libertar. Religião que não dá qualidade de vida. Religião que só te faz olhar para o chão do jeito que a mulher estava olhando. É dinheiro, é fama, é popularidade. Você vai viver aqui. É sexo, é bebida, é orgia. Você vai viver nessa terra a vida toda. Você esqueceu que você vai para o buraco. E não precisa nem de verme nenhum sair lá da sepultura de alguém, não. Sua barriga está cheia deles, para eles comer você. E a mulher chega diante de Jesus, curvada, mas ele veio dar qualidade, ele veio libertar das cadeias. Ei, ele tira você da escravatura do materialismo. Nós não vivemos pelo que temos, nós vivemos por uma promessa do que somos. Não é do que temos, não é do que somos. Nós somos herdeiros de Deus. O dinheiro do mundo todo me pertence. O gado, a fazenda,
tudo é do meu Pai, Ele disse que vai me dar, isto é meu. Saúde, paz. A mulher estava lá. Ele disse: endireita, mulher. Anda, anda. E a mulher, ele disse: como é que pode uma filha de Abraão viver curvada? Como é que pode um filho de Deus se curvar a esta sociedade, a este padrão de vida, a esta condição atual? Escuta, escuta, pode ser a tua fase presente, mas você encontrou com Cristo, a tua fase presente é esta, olhando para o céu de onde você veio e para onde você vai. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Veja, apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos. Abre os olhos. Que cegueira da era de Laodiceia. Tão virtuosa na mornidão e tão cega sobre os conceitos que não sabe olhar os seus próprios defeitos. Se você chega perto de um, ele diz: eu já sou batista. O que você disse? O irmão Branham tinha razão. Dizer, você não disse nada mais, nada menos do que você é um porco. Ache ruim quem quiser. Uma irmã saiu da igreja e foi embora, nunca mais voltou. Bufou na porta da igreja, porque a mãe dela era de uma dessas denominações. O irmão Branham disse: é chiqueiro de porco. Mas não chamou minha mãe de porca. Se ela não fosse porca, ela saía de lá. Como é que pode gostar de chiqueiro de porco, sem ser porco? Só se for minha sogra. Minha sogra disse que amava ir perto de um chiqueiro de porco para pegar bicho de pé. Coitada dela. Disse que para ela não tinha coisa melhor, mas negócio de sogra mesmo. Eu não vou falar de sogra aqui não, que os irmãos foram embora porque eu falei de sogra também. Sogra é gente boa, não é, irmão Fernando Monte? É. Muito boa. Quem é que vai dizer que não é, gente? Pelo menos a minha é ótima. Eu moro a 2.500 quilômetros dela. É ótima, ótima. Tadinha da minha sogra, coitada. Eu oro todo dia para ela ir para o céu. Até hoje não foi ainda, mas vai, um dia ela vai. Minha sogra só sabe, a única coisa que a coitadinha aprendeu a fazer foi sorrir. Tudo que eu falo para ela, ela ri. Coitada, não sabe fazer outra coisa senão sorrir. Nunca vi gente tão boa no mundo. E tem gente que já tem coragem de falar de sogra. Toda a história que ela ouve de sogra, ela vem me contar. Ela mesma vem me contar, para que depois eu saia fazendo graça, né? Mas é um amor, minha sogra. Mas eu amo muito a sogra da minha mulher. Esta eu amo de coração. A sogra da minha mulher, esta é fantástica. Essa. Mas vamos voltar para o nosso assunto aqui, gente. Nós estamos numa coisa tão boa, eu espero assentar com uma família grande no céu. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia! Apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos. Eliseu orou e disse: abra os olhos desse moço, ele só sabe ver o que está na terra. Só sabe ver o que é aparente. Que qualidade de vida ele tinha. Medo de tudo. Levantou de manhã, já assustado. Quando abriu a porta, o que está aí me esperando? Olhou, vixe, olha o exército dos assírios ali. Eliseu também levantou de manhã. Olhou. Como é que você levanta de manhã? Você tem um grande Deus. Você tem um Deus poderoso. O seu Deus é maior do que tudo que está no mundo. Operando o Senhor, quem pode impedir?
Ele é tua defesa, Ele é tua direita, Ele é tua retaguarda, Ele vai à tua dianteira, Ele vai à tua traseira. Ele é tua espada, Ele é teu escudo, Ele é teu alto refúgio, Ele é teu castelo forte, Ele é tua bandeira, Ele é teu médico, Ele é teu advogado, Ele é tua força, Ele é tua alegria, Ele é tua paz, o que você precisa. Ele ainda é o mesmo Jeová que fez chover pão do céu para 2 milhões de pessoas. É Ele que põe o alimento na tua mesa todo dia. Eliseu levantou e disse: abra os olhos desse moço. Abra os olhos desse moço para que ele possa ver que mais são os que estão conosco do que todo este exército aí. Existe muito mais com você. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, abrir os olhos dos cegos. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Deixa ela abrir seus olhos hoje à noite. Não há nenhuma pessoa a quem Ele abra os olhos que volte sem enxergar. Não o que tem, mas o que é. Você pode não ter nada no bolso, pode estar até com a lata vazia na sua casa, mas sabe quem eu sou? Eu sou filho de Deus. Espera aí que você vai ver Ele suprir minhas necessidades. Abrir os olhos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Vai-se embora o ano de novo. O ano vai terminar. É um ano aceitável. O que você aceitou? Sabe, é assim, irmão Fernando, a gente só recebe o que quer. Você não pode, Deus está com as mãos estendidas para dar, mas se você não quer e nem crê, e nem se importa em olhar, e nem tem interesse, como é que você pode receber? Vamos ficar em pé. Sabe de uma coisa que eu vou dizer para você? Não é o que você tem, é o que você é. Não é a fase presente que você entrou aqui, é a fase presente que você vai embora neste culto. Me entende? Não é o que os seus olhos naturais estão vendo. E o irmão Branham disse, e a única coisa que nos impede de ver Deus face a face, aqui neste culto, é essa nossa carne. Mas Ele está aqui. O mesmo Jesus de Nazaré, aquele que veio libertar, aquele que veio salvar, aquele que veio abrir as cadeias da prisão. O passarinho não podia voar, dizia, eu estou preso, eu não dou conta, eu não posso, eu estou preso, eu estou preso. O dono foi lá e cortou a corda dele. Mas o cérebro dele estava tão viciado em dizer que estava preso, que ele sentia o peso da corda quando ele não tinha mais a corda no pé. Ele dizia, eu estou sentindo o peso dela aqui, mas não tinha mais nenhuma corda. E se você crê, não tem nada te prendendo aqui mais. Nada, nada. Você pode voltar para casa livre. Livre de doença, livre de opressão, livre da prisão, livre da cegueira, livre desta encurvatura, de estar curvado à pressão desta presente era. Você pode levantar sua cabeça e dizer, o Senhor é a minha força e o meu libertador.
Você pode abrir sua boca agora e dizer aquilo que a sua boca der vontade de dizer. Abra ela agora e diga. Tu és a minha força e a minha alegria, Tu és o meu alto refúgio, Tu és o meu libertador, Tu és o meu consolo e a minha paz. Aleluia! 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 Tu és a minha saúde, Tu és a minha saúde, Tu és a minha vida. Amém. Entrou alguém doente aqui que quer sair curado. Olhe para ele e diga: Tu és a minha saúde. Alguém entrou oprimido, diga: Tu és o meu libertador. Entrou triste, diga: Tu és a minha alegria. Entrou fraco, diga: Tu és a força da minha vida. Pensou que você estava num beco sem saída? Diga: Tu és o meu caminho. Jesus. Jesus de Nazaré, nós te amamos tanto, Senhor, que eu não quero fazer nada sem o Senhor. Nada, 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 Senhor, nada. Eu não quero fazer nada sem o Senhor. Não sei se esse é teu desejo. Talvez você pense que você pode, que você é capaz. Mas eu sei que sem Ele eu não sou nada. Nada, nada, nada. Diga: eu não sou nada sem o Senhor. Eu não sou nada sem Ti. Não me deixe só nem um momento. Eu não sou nada. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão Salles, irmão Salles está agradecendo por sua saúde, pedindo oração por sua família. Oração por Maria da Luz e família. Maria da Luz agradece pela presença de Maria das Graças aqui na casa do Senhor. Deus te abençoe, irmã Maria das Graças. Irmão Paulo Marques agradece pelos muitos livramentos. Irmã Edneuza, oração por uma causa. Margarete por Vanderlei e Edilene por Assis. Adriana, em seu favor e por sua família lá em Souza. Daniel, em favor de sua família no Rio de Janeiro. Laura, pela sua avó em Igaraçu. Sandra, por sua mãe que fez uma cirurgia. Sebastião, por Valdo, aqui em João Pessoa.
irmão Carlos, por Daniel no Rio, Mariane, por uma porta de emprego lá em Jardim do Seridó. Elisiane, em favor da sua família em Chapecó. Edênia, por saúde da sua tia em Fortaleza. Marta, em favor da sua saúde em Guaratinguetá. Ailton, em favor da sua família em João Pessoa. Renato, em favor da sua família em Videira. Paulo, pela sua saúde, por uma causa na justiça em Vista Alegre, São Paulo. Antônia, por sua saúde em Lorena. Vicentina, em Campinas. Denis, em Itajubá, Minas Gerais. Por você também, pela sua família, pelo seu lar, pelos seus passos, pela sua alma, pela sua vida espiritual, pela sua comunhão com Deus. Não levantaria a sua mão e diria: por mim, Senhor, mova-te hoje. Levante a sua mão aí, balance a sua mão para Ele e diga: eu estou aqui, Senhor, não passe, estou aqui, sou eu, olha, estou clamando a Ti, tenha misericórdia de mim hoje. Olha aqui, Senhor, eu estou pedindo a Tua ajuda também. Ajuda a cada lar, a cada família, a cada pessoa, a cada necessitado, a cada um que vem buscar em Ti, Senhor, a libertação, a abertura, uma chance nova, uma qualidade nova de vida, melhor para Te servir e para glorificar. Tu és louvado nesta noite, exaltado aqui. Nós pedimos isto por cada nome que foi citado. Por favor, sê misericordioso com cada um, Senhor. Nos dê uma noite de paz, um retorno abençoado. Guarda-nos no nome santo de Jesus. Diga aí, no nome santo de Jesus. Me abençoe, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus te abençoe. Deus conceda uma vitória tremenda na sua vida hoje à noite. E você viva uma qualidade de vida que honre a Deus. Louvado seja Deus. Até domingo pela manhã. Nossos visitantes, Deus vos abençoe, são sempre bem-vindos. Venham servir a Deus. Este mundo não tem nada para vos dar. Deus abençoe a cada um dos meus irmãos. Quando o Espírito de Deus se movia e até então nada havia, você já estava ali em seus pensamentos. Quando Deus o firmamento fez e as trevas dissipou, quando Deus disse haja luz e as estrelas espalhou, quando o sol brilhou a primeira vez, quando Deus formou o mar, onda na areia se desfez, você já estava ali. Predestinação, antes da fundação do mundo, Deus por sua presciência, no atributo de eleição viu a sua existência aqui. Você é criação do próprio Deus.
e sobre grande inspiração Ele te fez, como obra-prima do amor do Salvador. Tu és o príncipe em terra de Betlém, por isso não há um só mal pra te vencer. Não há abismos que te façam desistir. E se cansado ainda assim, é certo que desta fila tu jamais irás sair. Dessa fila tu jamais irás sair.